Cleusa já estava chegando aqui na RSN para fazer a entrevista. Mas por que não chegar e lembrar da sua história? Guardar a sua memória. E agora, depois de olhar o passado, quem é Cleusa Meira? A Cleusa Meira é uma mulher realizada, uma empreendedora, casada há 33 anos, mãe da Nicole e do Thiago, meus filhos são maravilhosos, avó do Davi e uma mulher, esposa do Kiko, e que está na gestão da Clínica Bela Forma há 21 anos. Eu nasci em Inácio Martins, era chamado Guarapuavinha, e cresci lá. Meus pais tinham casa de comércio e eu cresci dentro dessa casa de comércio porque a casa era junto com o armazém. E ali eu aprendi com meus pais a vender. Minha mãe ensinou a fazer troco. Então eu ficava muito feliz quando pegava a máquina registradora. Então sempre eu estava lá no armazém, pegando refrigerante, um docinho, conversando com as pessoas. Eu sempre fui muito comunicativa. Então eu gostava de saber as histórias das pessoas mais antigas, que vinham até o comércio, né? Minha mãe foi uma das primeiras mulheres vereadoras de Inácio Martins. Me emociono, porque ela não está mais com nós, mas foi uma mulher à frente do seu tempo. Então, filha de fazendeiros ali das proximidades do Pinhão, e aí ela aprendeu a laçar, tocava acordeon, ela carneava porcos, boi, ela fazia tudo. E ela me incentivava muito na área artística também, porque ela tocava bailes, matinês e cantava. Então sempre que a gente ia nesses matinês, baile, ela me incentivava a cantar lá na frente. E você canta? Um pouquinho. Não tive oportunidade, né, de fazer aula de canto, como era interior, de fazer um teatro, mas eu sempre gostei de teatro. Tanto é que onde nós morávamos, em Góis Artigas, eu fiz uma peça de teatro e foi o primeiro teatro que as pessoas viram, que era chamado A Tribuca. Então, assim,
Eu gostava de interagir. Eu vim para Guarapuava, eu tinha 17 anos. Então, eu vim morar com uma tia. Foi uma novela, porque a tia ia conversar com o pai para que ele deixasse eu vir, né? E eu fui uma das primeiras também a vir morar, né? Fora. Eu comecei a trabalhar no supermercado Brasão. E aí surgiu a oportunidade de um teste no Banco Bamerindos. Eu fui lá, fiz o teste, passei. E aí foi o meu primeiro emprego realmente, né? Registrado, onde eu comecei como recepcionista, telefonista, depois desenvolvi outras funções, quando foi que eu terminei a minha graduação em Ciências Contábeis e queria aprender sobre contabilidade. E aí comecei do zero, foi um desafio, porque eu ganhava assim na época razoavelmente bem, então bancária era uma profissão muito almejada. E aí eu deixei tudo para trás e comecei na área de contabilidade. Eu comecei na área de contabilidade, então eu fiz a inscrição, concorri com vários contadores de Guarapuava e eu fui uma privilegiada, que eu passei e eu assumi a função de encarregada de escrita fiscal. E eu fiz apenas uma semana de treinamento em Curitiba e assumi uma das maiores empresas de Guarapuava. Foi um desafio grande porque não tinha quem ensinasse, mas eu consegui, né? Foi um sonho realizado e ali o Kiko também foi chamado para trabalhar. Vocês namoravam? Nós namorávamos. Quando surgiu essa oportunidade, eu fui para lá, ele ficou aqui, né? E o coração ficou na mão, né? O bonitão ficou aqui e eu lá no interior, né? Mas aí surgiu a oportunidade, ele foi trabalhar lá também e a gente ficou por 2 anos lá. E nesse tempo também, e aí teve um problema na empresa, do dia para a noite, fechou e a gente retornou para Guarapuava. Aí meus pais já estavam morando aqui e eu voltei, eu peguei transferência, né, da escola. E comecei a dar aula no colégio Carneiro Martins, depois peguei Ana Wanda e outros colégios e também dei aula na Unicentro. Aí tinha um concurso para a Polícia Militar e eu pensei, eu quero, né, fazer um concurso público também, né? Peraí, eu vou fazer esse concurso. Nossa, áreas totalmente diferentes. E aí eu fiz o concurso e fui aprovada. E aí foi uma novidade total, né? Ser policial. Hoje... Você chegou a ir pra rua? Eu trabalhei na rua, trânsito, patrulha escolar, reintegração de posse. E na área administrativa também trabalhei com licitação, né? E outros setores. Já tinha comprado a clínica? Eu já tinha comprado a clínica. E nós tínhamos também uma loja de calçados, a Baronesa do Couro. E nós tivemos uma reintegração de posse em Santa Maria do Oeste. E nós fomos... Enquanto PM? Enquanto PM. E eu me recordo que tinha 600 homens e 6 mulheres. Então nós tivemos muita dificuldade lá com relação à alimentação, a tomar água, não tinha banheiro. Então era bem complicado, nós fazíamos com as meninas rodinha para usar como banheiro. Nossa. E aí eu comecei a refletir, será que é isso que eu quero para minha vida? E longe do meu filho, né? E aí voltando, eu acabei pedindo afastamento. Eu pedi afastamento porque eu achei que ali já tinha dado. E eu queria empreender. E aí, como surgiu a oportunidade da compra da clínica Bela Forma, eu queria também me dedicar. E também passei por uma depressão muito profunda. Então, na época, era muito difícil, as pessoas não entendiam. E eu sabia que se eu estivesse cuidando do meu negócio, eu podia me cuidar melhor, me tratar.
Olha, eu sempre pensei em ter apenas um filho, porque eu trabalhando muito, correndo, escola e outras atividades, né, que eu também dava palestra, treinamento empresarial. E aí o Thiago cresceu. E aí eu senti um vazio no ninho quando ele tinha 14 anos. Começou a sair com os amigos, namoradinha. E eu falei, para aí, eu quero ter mais filhos. E aí já tinha 40 anos. E foi uma gravidez de risco, histórico de depressão, hipertensa, mas foi a melhor coisa da minha vida. Eu parei com medicamentos, eu falo assim que eu queria ficar grávida o resto da vida. Eu tinha uma energia fora de série. Então foi a realização de um sonho, porque eu queria uma menina e Deus foi tão misericordioso que me presenteou com a Nicole. Foi um desafio bem grande, né? Porque ela desde pequena, desde 1 ano e pouquinho, ela já desfilava para as lojas, ela gostava e eu incentivava, né? E aí ela queria ser Miss. Eu falei, vamos lá. Então começamos, né? Estadual, foi Miss internacional, e eu comecei a administrar. E aqui não tinha ninguém que orientasse como que era para fazer, com 6 anos de idade, a carreira de Miss. Como modelo, com 4 anos, a gente foi para um evento do Projeto Passarela e ela foi selecionada por várias agências. Mas aí, como ela era pequena, eu com a clínica, eu falei, não, deixa para quando ela crescer mais. Depois que ela tinha esses 6 anos, eu resolvi me dedicar, porque aí eu podia estar com ela, Cris, porque a infância do Thiago eu trabalhei muito, então eu não tinha aquele tempo de curtir. Eu queria que a Nicole tivesse boas memórias afetivas, então eu acompanhava ela nos desfiles, eu maquiava, porque eu era maquiadora também, e ela gostava dos eventos, do convívio com as crianças, e todos os concursos que ela fazia, ela se classificava. Mas eu sou psicopedagoga, então sempre preparei minha filha, você vai para competir, para aproveitar o momento, né? E era muita surpresa quando ela era selecionada. E eu lembro que ela canta, a primeira vez que ela cantou, ela tinha 9 anos, foi no Teatro Paulo Autran, em Curitiba. Depois ela foi para cantar no programa Rede Vida. E eu ficava muito feliz de ver que ela tem um talento nato, de ver o desenvolvimento dela. E aí nós começamos a ir para o Projeto Passarela novamente, para ela se dedicar mais à carreira de atriz e modelo. E entre 6.000 crianças ela foi selecionada como talento do MGT do Brasil. E aí a gente começou toda a história. Aí era testes no Rio de Janeiro, testes em São Paulo, workshop. E aí a Bela Forma ficou meio adormecida, deixei, né, na mão de outras pessoas e me dediquei praticamente exclusivamente à carreira da Nicole. Tanto é que nós moramos um tempo no Rio, onde ela fez um filme com atores renomados, um dos melhores diretores do Rio de Janeiro. Então foi uma vivência extraordinária estar morando no Rio de Janeiro. Só vocês duas? Só nós duas. Deixamos o Kiko e o Thiago e fomos para lá. E o Rio, assim, me remete lembranças, porque o meu tio, ele foi muito jovem para o Rio de Janeiro. E quando criança, ele escrevia cartas para minha mãe e cartas para a Cleusa. E eu tinha aquele sonho de conhecer o Rio. Hoje a Nicole tem 17 anos, então a carreira profissional dela está encaminhada. E nós voltamos do Rio para ver como que nós iríamos fazer com a clínica, se fazer locação, achar alguma situação, porque ela tinha muitos contratos de entrevista com redes de televisão e a carreira dela estava, né, no auge. E aí
chegando aqui veio a pandemia, aí parou tudo. Aí eu repensei, não, vamos ficar por aqui e vamos ver o que acontece na sequência. E aí nesse momento, eu sempre estou em novos projetos, eu não sei ficar muito parada. Aí surgiu a ideia de voltar a estudar. E aí eu voltei a estudar. Mas eu sou grata a Deus porque ano passado eu concluí o curso de biomedicina. Hoje já estou habilitada pelo Conselho Regional de Biomedicina. Eu fiz cursos com um professor renomado, Adriano Chalins, que é de renome internacional, em Curitiba. E estou em constante luta, estudo, eu adoro estudar. Meu objetivo é ser referência de harmonização facial e corporal, Guarapuava, Brasil e mundo, porque eu também dou cursos e treinamentos e mentorias estéticas e já dei curso para pessoas que vieram de fora do Brasil, na Clínica Bela Forma, eu ministrei curso. A Cleusa Vó foi uma surpresa, e aí o Davi. Então foi uma surpresa, um sonho realizado. O nascimento do Davi foi assim muito emocionante. Eu relembrei o nascimento do Thiago, da Nicole, pude estar presente e ele traz muita alegria para nossa família. Ele chega em casa, ele quer ver o lago, ele chama às vezes de praia, né? Que o lago é praia. Então ver o desenvolvimento dele, poder contribuir com a educação e com a nossa história, é um privilégio eu me tornar avó. Olhando a Cleusa do passado, aquela menina, criança, que morava em Góis Artigas, que não tinha nem energia elétrica, não tinha televisão, então quando assistia televisão é quando vinha visitar os parentes. Aquela menina tinha muitos sonhos e foi muito incentivada pela mãe. Então a minha mãe, Valtina Vieira, foi minha inspiração. Ela sempre me ensinou a ter independência e a sonhar. Ela escrevia muito, ela lia muito. Então ela sempre procurava estar interagindo na comunidade, era presidente de clubes recreativos de futebol. A minha mãe foi uma grande inspiradora, a minha avó Catarina também, que tinha casa de comércio próximo a Inácio Martins. Fui até a prefeitura, fui recebida pelo atual prefeito Candinho, onde ela reivindicava um terreno para uma quadra de esporte em Góis Artigas, que era um dos projetos dela. E ela recebeu, né, essa doação aqui da prefeitura. Hoje tem a quadra de esporte, tem saneamento básico, tem energia elétrica, que foram projetos da minha mãe. Inclusive um dos projetos também era o asfalto de Guarapuava a Inácio Martins, né? Demorou, mas saiu. Mas saiu. Então a gente pode contemplar assim, né? Sim, eu cresci vendo política. Minha mãe fazendo campanha, visitando casas, e eu junto, né? Tomando chimarrão. Então, assim, a política está no sangue, porque meus tios foram vereadores, até hoje tem primos meus que continuam, né, na política, Inácio Martins, primos prefeito. Então, eu cresci vivendo a política e eu amo a política. Até sair candidata na penúltima eleição, que era o momento que estávamos saindo do Covid. Então, eu decidi. De última hora, nem minhas amigas sabiam, nem os meus familiares. E aí não dava para fazer visita, e é um trabalho, eu sei que tem que ter um trabalho de antes. Então, sim, quando eu saí já tinha, minhas amigas já tinham, né, comprometimento, mas foi uma experiência incrível. Então, assim, eu pude visitar, eu fiz a campanha uma semana só, e à tarde. E assim eu visitei algumas famílias, revi amigos da minha mãe que me incentivaram muito, mas assim me senti muito feliz, me senti em paz e um aprendizado muito grande.
que se eu voltar a sair candidata, com certeza quero fazer a diferença. No momento eu não penso em política, mas eu acabo mudando, sabe? Porque está no sangue, né? Sim. Eu estou sempre em constante evolução, desafios e aprendizado. Eu sou uma mulher realizada, mas eu acredito que vai ter muitos projetos, muitos desafios. Tenho projetos de ampliação da clínica Bela Forma. Eu não paro, eu tenho que estar sempre envolvida com alguma atividade. Então, muitas coisas estão para acontecer e muitos desafios, e eu estou assim em plena saúde, né, em plena atividade profissional. Eu trouxe hoje 2 objetos que têm um grande significado para mim. Então, é um livro que é relíquia. Então, aqui nós temos um livro com mais de 120 anos. A capa não é essa, mas esse livro está muito amarelado, muito antigo. E aqui conta a história de várias famílias de Guarapuava. E aqui, opa, só um pouquinho. Ó, até coloquei uma foto do tio meu, de um tio, que eu até comentei com ele, né, que ele foi para o Rio de Janeiro. Então, assim, naquela época, sair ali de São Domingos e Inácio Martins embora para o Rio de Janeiro era coisa do outro mundo. Coisa do outro mundo. Ele se realizou. E aqui tem Adriano Vieira dos Santos, então meu avô, muito lindo, que eu falo que o Thiago é bem parecido com o avô. Minha avó Francelina, seus filhos. E aqui conta a história da fazenda. E conta também, Cris, que o meu avô era inspetor de polícia e guarda fiscal. Olha aí, tá tudo no DNA. Eu falo que são memórias genéticas. Eu fui ver há algum tempo atrás, que eu li, eu falei, olha só. É um resgate que você fez dos seus antepassados. Dos meus antepassados. E ele era exportador de erva mate, criava gado bovino. Uma pessoa assim que me inspirava muito. Eu vejo cartas que ele escrevia. Era um homem assim muito inteligente, né? Então ele deixou um legado, deixou a nossa história aqui. Olha só como que tá. E tem ainda outras tias. Nós temos aqui nesse livro onde era escrito farmácia com pH, fósforo com pH, aonde a Rua 15 era com Lampião. Era Lampião e tinha pavimentação? Não tinha pavimentação. Nem pedra irregular, nada. Nem pedra. Mas assim, como que era o comércio com 2M. Olha só. Então, as principais casas de comércio. E ele deixou assim um legado com a família dele, com a minha mãe. E assim como meu avô deixou e tem essa história, quero deixar um legado bonito para minha família, para minhas futuras gerações, que eu fiz parte da história de Guarapuava. Esse canudo representa muito, é uma relíquia, porque você voltar a estudar, né, Cris, depois que você já é empresária, depois... Não me encorajo. Sentar no banco da faculdade. Foi desafiador. Eu falei, mas será que eu preciso disso? E aí, eu falei, sim, mais um desafio. Vou voltar a estudar, porque eu posso trabalhar com os injetáveis e muitas outras coisas que eu estava limitada. Né? Tá credenciada. Não foi fácil, como eu mencionei anteriormente, mas isso aqui mostra que toda mulher, ela tem que acreditar em si, correr atrás dos seus sonhos, porque a gente pode tudo, desde que tenha fé, determinação e coragem. Cada mulher que sentou nessa cadeira, que passou por essas fotos, escreveu um recado para a próxima que viria. Mulher empreendedora, força, visão e transformação. Ser mulher é mais que liderança,
é mais que negócio, é transformar desafios em oportunidades, sonhos em realidade. Siga firme, pois o mundo precisa de seu talento. Gratidão, obrigada pela oportunidade.